Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez querendo deixar uma mensagem para você, transmitir uma mensagem para você. É o segundo diálogo entre irmãos. É um quadro dentro do nosso blog. Queremos agradecer a todas as pessoas aí dos Estados Unidos. Nós temos visto um acesso, só no dia de ontem teve 94 acessos dos Estados Unidos e de outras nações também, do Brasil, Reino Unido, muitos países têm nos acessado, e Estados Unidos e Alemanha nós temos visto um número muito grande de acessos. Queremos mandar um abraço aí, que Deus abençoe todos os irmãos de todos os 42 países que já acessaram o nosso blog, que essas palavras possam estar falando aos seus corações. Então hoje é o segundo diálogo entre irmãos, e está conosco aqui um convidado muito especial, Pastor Bezaliel. O Pastor Bezaliel, ele é teólogo, formado no Sintep, EPOI. Pastor Bezaliel, ele é pedagogo, formado pela UFRJ. Pastor Bezaliel, ele é pós-graduando em Ciências Sociais e de Religião na FEUDUC. E é pastor autorizado da Assembleia de Deus, Missão Apostólica da Fé, a DMAF, na pessoa do seu dirigente, o apóstolo Gessé Maurício, o seu vice-dirigente, o bispo João Deco, muito nosso amigo, e é um prazer estar recebendo aqui o pastor Bezaliel. Nesta entrevista nós vamos abordar um tema muito interessante, algo que nós temos visto, observado. E antes do pastor Bezaliel nós formularmos algumas perguntas, nada aqui é combinado, ele vai responder pelo seu próprio entendimento. Nós não forçamos e nem induzimos que nada seja respondido dentro da nossa visão. Queremos chamar aqui a filha do Bezaliel, essa jovem criança bonita aqui, e nós queremos dar um testemunho, nunca foi dado. O Bezaliel já falou em algumas igrejas, vamos deixar registrado. O pastor Bezaliel, a Dudinha, fala, pastor Bezaliel, o problema que ela tinha, que Jesus fez na vida dela. A minha filha, ela é adotada, nós pegamos ela com 1 mês e 15 dias, e ela veio com alguns problemas quando ela nasceu. E ela tinha bronquite. Ela tinha bronquite aguda e ela sempre dava crise de bronquite. E ela ficou internada 3 vezes, 2 vezes pelo SUS e uma vez pela AMIU, pelo plano de saúde que nós tivemos que fazer para ela. E ela sempre, toda vez que o tempo mudava, ela dava as crises de bronquite. E uma certa vez eu estava indo levá-la ao hospital e o pastor Roberto me chamou para que eu pudesse resolver um problema para ele. E eu estava com a minha filha. Então ele perguntou o que estava acontecendo e orou por ela.
E a partir daquele dia que ele profetizou na vida dela, ela nunca mais teve essa crise, graças a Deus. Glórias e honras ao Senhor Jesus, amém? Nós vemos aqui o que Deus faz através da prestatividade. O pastor Bezaliel, ele foi quebrar um galho para mim, um dia bem frio, de manhã bem cedo, eu precisei de um favor e não tive ninguém a quem recorrer. Pedi ao pastor Bezaliel, ele muito gentilmente, ele veio me socorrer, e naquele momento ele estava com a Dudinha dentro do carro, e eu falei, o que houve? Ele contou mais ou menos, nós oramos por ela dentro do carro mesmo, e liberamos a palavra, e naquele momento Jesus curou a filha dele, e nunca mais ela teve esse problema, e nunca mais vai ter, porque Jesus tocou na vida dela, amém? Deus abençoe a Duda agora vai lá para cima com as crianças brincarem, amém? Nós vamos agora dar início ao nosso diálogo entre irmãos. Pastor Bezaliel, nós temos ido em muitas igrejas, vigílias principalmente, e nós temos observado, visto, com certeza o senhor também já ouviu, pessoas que ao subirem no púlpito, elas portam no seu dedo um anel de teólogo e fazem grande questão de mostrar aquele anel. E quando essas pessoas começam a falar, nós percebemos que essas pessoas não têm sequer instrução necessária para ter concluído o segundo ensino médio. E colocam no seu dedo um anel de teólogo, e eu já vi até pessoas que colocam em CDs que eles gravam bacharel em teologia, e alguns nós até conhecemos e sabemos que essas pessoas não fizeram teologia e não têm instrução. E isso tem assim despertado, porque isso não tem acontecido esporadicamente, não, isso tem acontecido com grande frequência. Pessoas, deve ter uns 20 dias atrás, eu fui numa igreja fazer uma visita, pastor Bezaliel, e o homem que foi pregar, o evangelista, o pastor que foi pregar, ele estava com desses anéis bem grande mesmo, e infelizmente quando começa a falar, a gente percebe pelo português, pelas conjugações, que não tem instrução, não tem condição para estar com aquele anel no dedo. Então o tema desse segundo diálogo entre irmãos é formação teológica. Pastor Bezaliel, nós já falamos, é teólogo, formado na Sintep, apoia, pedagogo pela UFRJ, é pós-graduando em Ciências Sociais e Religião na FEUTEC, é pastor autorizado, então ele tem... na FEUDUC, e ele tem autoridade para falar do assunto. Ele não é uma pessoa que soltou de paraquedas e vai dar sua opinião. Ele tem base, ele tem condições de falar sobre o tema que nós estamos abordando. Pastor Bezaliel, o que é necessário para que uma pessoa possa colocar um anel de teólogo no dedo? Quais são os requisitos? Qual é a formação? O que a pessoa tem que ter para que ela possa dizer ser teólogo? Agradecemos ao senhor pela visita, é um prazer recebê-lo aqui, é uma honra recebê-lo. Pastor Bezaliel, aprendo muito com esse jovem pastor, aprendo muito. Quantas perguntas, quantas vezes vamos pregar, ligamos para ele, pastor Bezaliel, o que quer dizer isso? E eu não tenho vergonha de dizer que eu aprendo muito do pastor Bezaliel, aprendo muito. Hoje, se eu tenho uma predisposição a ler livros, eu peguei através da vida deste homem, porque quantas vezes eu via lendo livros, e aquilo ali me despertou a ler o livro, amém? Hoje eu leio uma média de 2 livros por mês, e eu declaro diante de Deus, diante dos anjos, que foi observando a vida do pastor Bezaliel. Pastor Bezaliel, o que é necessário para que uma pessoa tenha um anel de teólogo no dedo? Bom, pastor Roberto, em primeiro lugar quero te agradecer por ter me chamado aqui para poder dar essa entrevista e participar desse segundo programa de diálogos entre irmãos. Qualquer pessoa pode usar o anel, né? Basta ela querer. Só que o título ela não tem. Muitas pessoas não têm um título, até porque hoje virou voga a pessoa usar um anel de teologia exatamente devido ao status que ela acaba ganhando dentro da igreja. De uma certa forma, ela até ganha um status, que a pessoa olha para o anel dela e acha que ela, ali através daquele anel, está trazendo, conhece, né, exatamente, quem não conhece, está trazendo algum tipo de formação.
Só que para você ser considerado um graduando, no caso, você tem que estar inscrito num curso de qualquer tipo, de qualquer formação, seja ela teológica, seja ela nas áreas humanas, seja ela na física, etc. Mas assim, para ele ser considerado uma pessoa que concluiu um curso, ele teria que ter feito um curso de bacharel em teologia, obviamente reconhecido pelo MEC, né? Porque todos os cursos de graduação, você tem uma determinada quantidade de horas para que você cumpra aí uma determinada série de disciplinas, para que você possa estudá-las e então entrar no seu currículo. E aí você se considera, depois disso você vai fazer a sua monografia e então você poderá vai ser avaliado pela mesa e então poderá colar o grau, né? Que é o termo que nós usamos para quando alguma pessoa conclui qualquer curso de graduação. E o curso de teologia não é diferente. O curso de teologia, ele durante muito tempo no Brasil, ele não era reconhecido pelo MEC. Né? Ele passou a ser reconhecido, parece que no ano de 1999, que ele foi reconhecido, através da portaria número 337 de agosto de 2011. Só que esse curso ele foi reconhecido pelo MEC em 1999, que o MEC permitiu que algumas instituições religiosas que tivessem de acordo com as demandas do MEC, exigidas pelo MEC, pudessem ter seus cursos de teologia reconhecidos. Então assim, quando eu fiz o curso de teologia, eu fiz no ano de 2000 e me formei em 2004. Foram 4 anos então? 4 anos fazendo curso de teologia. E qual é a escolaridade, pastor Bezaliel? Primeiro grau? Para você entrar num curso de graduação, qualquer curso de graduação, você tem que ter terminado o ensino médio, o atual ensino médio ou o antigo segundo grau. Então você tem que ter terminado para que você esteja habilitado a fazer um curso de graduação, seja ele de teologia, de medicina, de direito, pedagogia, como foi no meu caso, e qualquer outro curso, psicologia, etc. Então você tem que ter no mínimo o ensino médio. Terminou o ensino médio, aí você vai entrar por meio de vestibular. Você vai fazer um vestibular, até nas instituições privadas também você vai fazer o vestibular, e sendo aprovado você entra para esta instituição. Então eu fiz o curso de bacharel em teologia pelo Sintep EPOI, e lá eu me formei em bacharel em teologia no ano de 2004, tendo que fazer uma monografia, escolher um assunto dentro da área da teologia, né, e fazer a minha monografia, e então apresentar a mesa que iria me avaliar. Essa avaliação da mesa é feita por quem? Pelo MEC? Não, a avaliação é feita pela instituição. Pela instituição. Você vai escolher um orientador ou orientadora, eles vão te orientar dentro do tema que você vai trabalhar naquela monografia, dentro das regras da ABNT. Cada instituição tem as suas regras, né? E aí você vai formar a sua monografia de acordo com as orientações do seu orientador ou orientadora, e depois você vai marcar um dia para defender a sua monografia. Então você vai defender. Então tem toda uma série de requisitos para que a pessoa possa ser reconhecida como um teólogo. Como um teólogo, ou como um psicólogo, ou como um pedagogo, ou como uma licenciatura plena, entendeu? O que o senhor acha, pastor Bezaliel, de pessoas dentro do nosso meio evangélico, de pessoas que elas colocam um anel no dedo, conforme o senhor falou, muitas pessoas elas entendem que vai trazer um certo tipo de respeito, não é isso? Mas o que o senhor acha disso? Como é que o senhor, como pastor autorizado de uma grande igreja, já estivemos pegando lá na igreja com o pastor Bezaliel, ele é o vice-dirigente, pastor Eudes, um abraço para o pastor Eudes, e
e é uma igreja grande, o pastor Bezalel faz parte de uma grande igreja aqui do Rio de Janeiro. E o que o senhor acha, pastor, dessas pessoas que utilizam o anel? Porque eles estão enganando, a princípio, a pessoas estranhas que não conhecem, mas eles vão ser avaliados e mediante as informações, o conteúdo da pregação, quem conhece um pouco ele vai perceber que aquilo ali não é verdade. O que o senhor acha disso? Bom, é a mesma coisa de uma pessoa pega um anel de formação, por exemplo, em medicina, e pôr no dedo e falar que é um médico sem ser um médico, né? Não é uma coisa correta, principalmente para cristão. Não seria uma coisa ideal. Mas rapidamente voltando ao assunto anterior, pastor Roberto, assim, então para que você seja formado em teologia tem todo um critério, que é exigido no meio acadêmico. Agora também tem as formas de convalidação. Toda aquela pessoa que fez o curso de bacharel em teologia, mas na sua instituição não era reconhecido pelo MEC, ela pode fazer a convalidação. Ela tem que ter pelo menos 20% das horas exigidas, né, nesse curso livre, que chega a aproximadamente 1.600 horas, para poder então 1.600 horas. 1.600 horas nesse curso livre de teologia, para poder então fazer a convalidação por instituições religiosas que dão um curso de teologia e são reconhecidas pelo MEC. Aí, nesse curso de teologia, nessa instituição reconhecida pelo MEC, eles vão pegar o diploma, vão avaliar disciplinas e vão ver o que vai ser necessário, se ele vai ter que fazer mais algumas disciplinas ou se vai poder fazer somente, ou se as disciplinas estão de acordo com as que eles vão ministrar ali. E então, para ele poder fazer esse curso, ele poderá fazer em 1 ano, 2 anos, 3 anos, mais 1 ano, mais 3 anos, mais 2 anos, mais 3 anos, entendeu? Para que ele possa ser reconhecido pelo MEC. E no final vai ter que fazer essa monografia, porque se não fizer não tem o reconhecimento. Não tem reconhecimento. Então, assim, é muito complicado uma pessoa botar um anel de teologia, falar, e todo mundo achar que ele é teólogo, ele não ser. E mais complicado ainda é aquele pastor, aquela pastora ou aquele pregador que pega no seu CD e põe lá, bacharel em teologia. Nós temos visto, né, pastor? Nós temos visto isso. Então, assim, não é ético, certo? Ele está mentindo, porque se ele está dizendo que é bacharel. Nós estamos aqui com os artigos, nós estamos aqui, depois no final nós vamos falar, a pessoa pode ser indiciada criminalmente. Exatamente. Se ele está falando que ele é formado sem o ser, aí é perigoso, porque ele está dizendo algo que ele não é. Pastor Bezalel, o senhor falou que é como um médico que diz que é médico sem ter cursado medicina. A pessoa se dizendo teólogo, ele vai ter uma certa credibilidade pelo anel de dedo, aquela coisa todinha. Eu pergunto para o senhor, isso pode trazer algum dano para uma igreja, para aqueles que o estão ouvindo? Uma pessoa, ela pode trazer ensinamentos, como se fosse uma pessoa deve chegar numa igreja que não tem uma liderança que conheça um pouco da palavra, ou que eles possam intimidar, pode trazer algum prejuízo espiritual para uma igreja em si? Pode e tem trazido, né? Você vai por aí, você vai ver, você pode observar várias igrejas que têm esses problemas de doutrina, problemas doutrinários. Não é verdade? Porque o seu líder não tem uma formação. É claro que nós sabemos, é bom deixar claro aqui, que dentro do Evangelho, assim, dentro do Evangelho, dentro do nosso credo protestante, não é necessário você ter um curso de teologia para você ser conhecido como pastor. Muitas igrejas eu acho que deveria, porque eu acho que é até falta de respeito com aqueles o qual estão ali, eles estão ali escutando, estão ali sendo pastoreados. Eu acho que deveria, porque tem muitos pastores aí que não tem o gabarito intelectual para poder estar ministrando para determinada igreja. Mas nós sabemos também
que essas pessoas, muitas delas, elas têm uma autoridade dada por Deus, nós cremos, né? E o reconhecimento da comunidade cristã ao qual ela faz parte, e ela é reconhecida por aquela comunidade, e então ela é levantada a pastor ou pastora, e algumas igrejas que aceitam essa terminologia pastora, que algumas igrejas tradicionais não aceitam, só aceitam pastor. Então, assim, eu acho que independente de você ser pastor ou não, eu acho que o curso de teologia ele é fundamental. Por quê? Porque ele te dá uma emancipação intelectual muito grande, para que você possa ter certos conhecimentos de exegese, de hermenêutica, para que você também possa trazer uma palavra que esteja fundamentada numa base sólida. E por falta disso, né, pastor Bezaliel, de aprendizado, porque o que destrói o homem, o que Satanás quer, até aprendi com o senhor, falou uma vez para mim, que o que Satanás quer é cercear o conhecimento do ser humano, entendeu? Então, quanto mais conhecimento você tem, mais livre você se torna. Exatamente. Então, o que acrescentou no seu relacionamento com Deus a formação teológica? Quando nós dizemos formação teológica, é o desejo de conhecer mais a Deus. O que acrescentou à sua vida o conhecimento e posteriormente se estendeu para aqueles que estão próximos do irmão? Bom, a minha formação teológica ela foi fundamental, tanto para a minha conversão quanto para a minha vida, que a partir dela eu pude ter o desejo de fazer outras graduações, né, como por exemplo a pedagogia, como por exemplo agora a pós-graduação em ciências sociais e religião, como o desejo também, eu tenho o desejo de fazer tentar o mestrado, né, e a minha formação em teologia ela foi fundamental para a minha vida, o meu crescimento pessoal e também para o meu crescimento espiritual. Por quê? E chegou a beneficiar outras pessoas. Exatamente, por quê? Inclusive para poder você estar ali ensinando, ministrando, você tem que ter um gabarito para poder você passar algo para a pessoa que seja verdadeiro e real. Quando não se tem conhecimento, pastor Bezaliel, é o que nós vemos aí, quando não se tem conhecimento, aí entra a imposição. Exatamente. Aí entra o julgo. Dentro do nosso credo cristão, protestante, o que nós vemos muito hoje é exatamente a axiologia. Você vê a axiologia. Por quê? Porque o camarada ele vai discursar algo ali empiricamente, ou seja, através do conhecimento comum que ele adquiriu ao longo da experiência, um conhecimento empírico, e não um conhecimento que ele deveria ter mais aprofundar, um conhecimento acadêmico, né? Um conhecimento teológico mais aprofundado de determinados assuntos. Então ele, com aquele conhecimento empírico, ele vai trazer afirmações que ele mesmo está afirmando sem saber que é. E com isso, pastor Bezaliel, vê se eu estou certo, com isso, porque quando o apóstolo Paulo diz que não seja pregado outro evangelho, ele fala de fundamentos. Exatamente. Não é isso? Então os fundamentos do evangelho não podem ser tirados. E quando não se tem conhecimento, infelizmente mexe-se nos fundamentos. E aí nós vemos o que acontece hoje com regras, imposições, dogmas que subjugam as pessoas e as tornam escravas de seres humanos, não é isso? É bom ressaltar também que, por exemplo, o movimento pentecostal, ele quando se iniciou aqui no Brasil, né, há praticamente 100 anos atrás, aproximadamente, nós podemos ver que quem iniciou esse movimento pentecostal, eles tinham uma formação acadêmica. Quem foram os que foram? Gunnar Wingre e Daniel Berg. Eles tinham um conhecimento acadêmico. E assim, posteriormente a eles, as pessoas que os substituíram, muitas delas se tornaram discípulos, eram pessoas leigas. Até porque, por causa do contexto social que nós vivemos no Brasil durante muito tempo, que a educação ela nunca foi para todo mundo. Ela sempre foi para determinadas classes sociais.
Então nós sabemos que isso aconteceu também com a palavra de Deus? Não, exatamente. Aqui no Brasil, nesse contexto, sim, porque durante muito tempo, muitos pastores que assumiram as posições de liderança de nossas igrejas foram pastores, alguns leigos, dentro do campo acadêmico, não tirando deles o valor e a autoridade que eles tinham, e nem muito também falar da produção que eles tiveram, que foi muito importante, porque por causa deles o Evangelho chegou até nós, até a nossa geração. Só que hoje, esse conhecimento acadêmico teológico, ele é fundamental, até para que você tenha bases sólidas para ensinar algo mais profundo, porque as pessoas hoje, elas querem algo mais profundo, elas não querem mais feijão com arroz. Entendeu, pastor Roberto? Então, assim, é fundamental. Agora, infelizmente, muitas pessoas usam esse anel para dizerem que eu sou teólogo, eu sou formado nisso, formado naquilo, e na verdade não são. Por exemplo, eu sou formado em teologia, bacharel em teologia, pedagogia, e estou fazendo agora pós-graduação em ciências sociais e religião. Mas eu não tenho nenhuma pretensão de usar um anel de teologia. Poderia até usar. Não, nós vemos que eu já vi o anel do pastor Bezaliel, é bonito. E eu não gosto nem muito de usar. Exatamente. É porque assim, na igreja onde eu estou numa igreja de pessoas humildes. Isso. Eu não quero usar um anel para querer dizer, eu sou isso ou aquilo. Profundo, pastor. Eu acho que por exemplo, o que Paulo fala? Paulo fala assim, que todo conhecimento que eu tenho para mim se torna esterco. O que o pastor Bezaliel acabou de falar agora aqui é algo muito, sabe, e é nessas igrejas que eu já fui, que ele já foi, pessoas colocam um anel de teólogo e eles em lugares humildes, em lugares que, sabe, desproporcional. O que a gente vê, o pastor Bezaliel, ele, por estar às vezes em comunidades onde as pessoas são muito humildes, ele nunca se utilizou dessa capacidade. Ele se utiliza dessa capacidade para ministrar, para ensinar. Porque o pastor Bezaliel faz estudos maravilhosos, ele dá cursos para obreiros, ele prega, ele faz ensinamentos maravilhosos e ele se utiliza da formação acadêmica, da formação teológica, não para se exibir, mas para ensinar. Isso é muito maravilhoso, né, pastor? Porque você não precisa falar quem você é. Na sua própria atitude, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, você vai ver alguma pessoa com aquele anelzão, quando vai pregar, fala um monte de baboseira. Meu Deus. Sai completamente da regra, das regras gramaticais da língua portuguesa. Então você já sabe que ele não tem formação nenhuma. Ele está com um anel enorme, ali de ouro, inclusive, para poder chamar atenção. E nós não precisamos disso. Nós temos o Espírito Santo. Quem emancipa o homem, quem dá autoridade ao homem é o Espírito Santo. Eu posso ter esses cursos aí, eu poderia ter vários outros cursos, mas nada disso ia me adiantar se eu não tivesse a unção do Espírito Santo. Porque nós cremos que o que dá a diferença é a unção. Não precisa necessariamente você ser formado em teologia, é muito bom, mas para que você esteja na frente de uma igreja é interessante, para que você possa dar mais base, para que você possa trazer algo mais profundo para a igreja, mas isso não é a regra. A regra é você ter uma vida ética e moral e de relacionamento com Deus. E a partir do momento que eu pego um anel, falo que eu sou uma coisa que eu não sou, eu já estou perdendo ali a minha credibilidade para com Deus e para com as pessoas. E nós sabemos, pastor Bezaliel, antes de nós encerrarmos, nós queremos deixar para os irmãos o artigo 297 do Código Penal, Decreto-Lei 2848/40, diz o artigo 297 que falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, a pena de reclusão é de 2 a 6 anos e multa. E no artigo 299, também aqui dentro das entrelinhas,
do Código Penal diz também a respeito da verbalização. O 299 diz o seguinte: omitir em documento público ou particular declaração que dele devida constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato judicialmente relevante, tem pena de reclusão de 1 a 5 anos de cadeia. E nós temos outros artigos também, como o 304, inclusive a pessoa, pastor Bezaliel, que ela diz ser teólogo sem o ser, ela pode ser presa. E com isso vai trazer um escândalo para dentro. É porque nunca aconteceu, pastor. Porque no momento em nós temos um advogado, vários advogados de conhecimento que já nos orientaram, nós viemos para cá, tivemos esse conhecimento. Se alguém prestar queixa, essas pessoas podem ser presas em flagrante. Exatamente. Não é, pastor? Eu só quero aqui falar para você só. Para você fazer a convalidação, você tem que ir num curso de teologia que seja reconhecido pelo MEC, tem que ter o ensino médio. Se você fez curso livre de teologia sem ter, antes de fazer o curso livre, o ensino médio completo, não é convalidado. Não é, né? Porque você tem que ter o diploma após a sua diplomação do ensino médio. Indispensável o ensino médio. Você tem que ter o ensino médio. Porque um curso de bacharel em teologia é considerado um curso de graduação. De graduação, é um curso que está superior, né? Nós na educação no Brasil, nós temos assim, educação infantil, educação do ensino fundamental e ensino médio, né? Que é chamada educação básica. A educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, você completou a sua educação básica, aí vai virar a educação, o ensino superior. O ensino superior, depois dele vem o ensino pós, né? Chamada pós-graduação, que ela está dividido em dois ramos. Um lato sensu, que é um curso específico do qual eu estou fazendo, né? Você vai se tornar um especialista nas ciências sociais e religião, que é o meu caso, e um curso de escrito sensu, que é para você se tornar ou um mestre naquela área ao qual você está estudando, ou um doutor. Para se tornar um mestre, 2 anos a 3 anos, doutor de 4 a 6 anos. Então olha só a seriedade. Primeiro você tem que fazer um curso de graduação que dura aí de 4 a 5 anos, dependendo de qual área você vai se formar, para depois você fazer um curso de pós-graduação. Então olha a seriedade que é. E por isso, pastor Bezaliel, é que nós temos visto hoje, por falta de conhecimento, por falta dessa capacitação, o irmão deixou bem claro que o que importa, Deus tem pessoas que têm o chamado de Deus para pastorado, mas dentro do ensino, dentro da visão dos 5 ministérios, aquele que ensina a palavra, ele tem que estar capacitado. Então é por isso hoje que, devido a essa extinção do conhecimento, é que nós temos visto as pessoas procurarem outras maneiras de prenderem o povo. Entendeu? Nós vemos aí a teoria da prosperidade, nós vemos aí as promessas pirotécnicas, as promessas mirabolantes, nós vemos aí toda essa mentirada que tem sido feita. Por quê? Porque quando se muda os fundamentos do Evangelho, está se formando uma geração autodestrutiva, não é assim, pastor? Exatamente. E assim, devido nós termos em nossas igrejas muitas pessoas humildes, é muito mais fácil você manipular. Amém, é verdade. E infelizmente, dentro das igrejas, muitas pessoas estão ali com fé. Elas estão com fé, né? Infelizmente não, felizmente estão ali com fé. Elas vão ali para adorar, para devotar a Deus. Mas são facilmente e acabam manipuladas. Sendo manipuladas por essas pessoas, né? E também não podemos deixar o outro lado, porque também tem muitas pessoas que têm conhecimento e usam o seu conhecimento para também manipular. É verdade. Entendeu? Não é só quem não tem conhecimento. Também quem tem conhecimento, muitos que têm o conhecimento acabam usando o seu conhecimento para manipular. Né? Já tem um grande educador que diz que saber é poder.
né? Então, você adquire muito conhecimento para acabar manipulando as pessoas, e aquelas pessoas, por não ter o conhecimento que você tem, acabam acatando tudo aquilo que você fala como se fosse as verdadeiro e real. Os julgos, não é isso? Exatamente. Eu quero deixar aqui bem claro, pastor Roberto, que o curso de teologia, ele é fundamental para o seu conhecimento, seu crescimento espiritual. Até porque dentro das igrejas, o curso de teologia ele é um pouquinho mal visto para algumas igrejas e para alguns pastores. Para outras não, para outras são necessárias. Não é verdade? Mas tem lugares que a gente... Tem lugares que, se você falar que você é um teólogo e você tiver um determinado conhecimento, de repente até um grau de conhecimento maior do que o líder, você já começa a ser cerceado por esse líder, para que ele não perca a sua posição de liderança. Entendeu? Então, assim, o curso de teologia ele é fundamental, principalmente para quem está ensinando, para quem está ali ministrando, é importante. Entendeu? Para que essa pessoa ela venha ensinar algo verdadeiro, fundamental, né? Fundamentado na palavra. E durante muito tempo a sociedade se nos chamaram de quê? De ignorante. Por quê? Porque na igreja só tem ignorante, só tem pessoas que não têm estudo, pessoas que são manipuladas. Não, dentro da igreja hoje tem pessoas formadas e uma grande maioria, pessoas formadas, capacitadas, estudiosas, pessoas que estudam, que se preparam para o ministério. E também, por exemplo, eu sou professor no município do Rio de Janeiro, entendeu? Eu passei em concurso público, eu sou formado por uma universidade que é reconhecida no Brasil, uma universidade pública, a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem uma formação acadêmica muito boa. Mas o pastor Bezaliel ele estudou a vida inteira em colégios públicos. Exatamente. Morador de uma comunidade e através do esforço, a graça de Deus é lógico, mas estudou a vida inteira em colégios públicos e conseguiu passar para a UERJ, se formou dentro da UERJ e hoje ele é professor e num concurso que tinham quantos mil? Quase 10 mil. Quase 10 mil inscritos. O pastor Bezaliel tirou em 29º e para mim é uma honra ser amigo do pastor Bezaliel. Eu aprendi muito com o pastor Bezaliel. O papo está tão gostoso, o diálogo entre irmãos está tão bom, mas nós temos o período de tempo para encerrar. E antes do pastor Bezaliel deixar as considerações, ele falou algo aqui que falou muito ao meu coração. Duas coisas que ele falou. E a segunda foi muito forte, sobre pessoas que não têm conhecimento e impõem julgo sobre as outras pessoas. E algo que ele falou profundo, irmãos. Pessoas que têm conhecimento e se utilizam do conhecimento para manipularem, para destruir vidas. Então nós queremos, guarde isso, meu irmão. Pessoas que eu acho que são os piores, né, pastor? São piores. São os piores. Porque o outro ele acaba usando, devido à sua ignorância, a imposição através dos julgos. A questão da doutrina, né? Aquela doutrina, não a doutrina cristã bíblica, mas a doutrina do homem, como as regras, dogmas, a indumentária, como durante muito tempo aconteceu principalmente nas igrejas tradicionais, né? Como a nossa era tradicional, que você só tinha que pregar de terno e gravata. Se o paletó fosse lascado, não podia. Exatamente. Então, assim, eu vivi essa época, eu fui assim. Toda essa doutrina não é bíblica. É a doutrina do homem. E durante muito tempo ela perdurou exatamente por falta da ignorância do povo. Mas o senhor concorda comigo, conforme o senhor disse, eu estou pegando um gancho no que o senhor falou, eu acho que as pessoas que têm conhecimento e se utilizam do conhecimento são piores. Né? São, porque elas são maldosas, né? Elas acabam usando seu conhecimento para manipularem. E nós vemos isso aí. E a Bíblia diz que a quem muito for dado, será cobrado. E elas serão cobradas grandemente por Deus, porque quanto mais tem, mais você é cobrado, entendeu, o pastor Roberto? E eu quero te agradecer por essa entrevista. Eu acho muito bom esse programa, porque ele visa esclarecer dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail. E nós vamos passar diretamente. Quer deixar o seu e-mail? O pastor Bezaliel vai deixar o e-mail dele, ele também tem um blog.
Nós queremos encerrar aqui esse segundo diálogo entre irmãos. Nós estamos falando com uma pessoa que tem embasamento. O pastor Bezaliel, vamos repetir mais uma vez, ele é teólogo, ele é pedagogo, ele é pós-graduando em ciências sociais e religião, e o pastor é pastor autorizado da Assembleia de Deus, Ministério Apostólico, ADMAF. Ele está debaixo da cobertura do pastor, do apóstolo Gessé Maurício, e é um prazer, pastor Bezaliel, foi muito maravilhoso, principalmente no que o Espírito de Deus deixou registrado sobre os piores, aqueles que têm conhecimento e se utilizam. Nós deixamos aqui alguns artigos, e fazer isso é crime. E quando começar uma perseguição e a gente vê um montão desses mentirosos indo para a cadeia, isso aí vai cessar. Amém? Pastor Bezaliel, ele tem 3 minutos, 4 minutos para considerações, e ele vai deixar o seu blog, o seu e-mail, e qualquer pergunta, você dos Estados Unidos, de 42 países, até da Ilha de Malta, pessoas da Ilha de Malta têm entrado, acessado o nosso blog, e não é uma vez só não, porque quando é uma vez só pode ser até que o cara tenha acessado no chute, e nós vemos que todos os países estão tendo 2, 3, 4, 5, 8, 10, Alemanha, nós temos quase 1000 acessos da Alemanha, Estados Unidos quase mais de 1000 e poucos acessos, Rússia nós temos com mais de 1000 e poucos acessos. Então as pessoas têm acessado e têm gostado. Quem quiser, mande um e-mail diretamente para o pastor Bezaliel e ele vai responder a sua pergunta. Deus abençoe você. Nós encerramos agora com as considerações do pastor Bezaliel. Muito obrigado, pastor Bezaliel, pelo convite. O assunto está tão gostoso que nós ficaremos aqui mais 1 hora, mas nós temos um tempo, então o seu irmão tem 5 minutos para finalizar. Bom, eu quero dizer para você, amigo pastor, líder espiritual, que você não precisa de um anel no dedo para que você seja reconhecido pela comunidade cristã e nem muito menos por Deus, porque esse anel, ele não vai dizer quem você é. O que vai dizer quem você é são as suas atitudes, é o que você é. E se você usa esse anel exatamente para poder sobressair aos outros, não precisa disso, porque Deus, ele pode te levantar, Deus pode te exaltar, independente do status social que você tem, independente da posição que você exerce na igreja, Deus, ele quem vai te exaltar no meio, naquele local onde você faz parte. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. O meu blog é o Educa Brasil, e o meu e-mail é bezaliel, com 2e, @ig.com.br. Se você tiver alguma dúvida, é só você mandar um e-mail para mim. Eu vou deixar o meu telefone de casa é o 3878 021, é o 21, município do Rio de Janeiro. Para quem está fora do Brasil, o código é o 55 e o telefone é o 3878-1864 e o meu celular é o 21 8401 1843. Amém? Amém. Pastor Bezaliel, foi muito bom, o assunto estava muito gostoso, nós ficaremos aqui mais um bom tempo, amém? Amém. Que Deus abençoe o Senhor, a sua família, Deus abençoe você, amém? Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, e foi dado o recado muito bem explicado. Segundo diálogo entre irmãos. No próximo diálogo entre irmãos, nós estaremos aqui com o pastor presidente de uma igreja e o pastor presidente de uma convenção, e nós estaremos aqui informando para você a importância da convenção. Eu sou associado, filiado a esta convenção, e nós estaremos falando a respeito da importância da convenção, o que as convenções oferecem, e muitas pessoas estão tentando se associar apenas a grandes convenções, e o pastor presidente desta convenção, ele está aqui explicando qual a importância da convenção na vida, principalmente das lideranças. Deus abençoe você. Amém? Amém, pastor. Foi uma bênção, um prazer estar aqui. Amém?